Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria agradecer a você que está vendo esse vídeo pela manhã, à tarde ou à noite ou na madrugada, porque com certeza esse vídeo vai edificar sua vida. Hoje nós estaremos falando a respeito de um assunto muito importante, que é o assunto que sempre cerca aqui as nossas conversas às quinta-feiras. O tema do Evangelho de Marcos é Por causa do povo vale continuar. É um tema muito interessante, baseado em Marcos 3, do 7 ao 19. E vamos orar ao Senhor para nós iniciarmos essa reunião. Senhor, te louvamos na noite desse dia, te glorificamos, te agradecemos, meu Deus, porque tu é o Deus que nos dá força, nos dá sede, fome, para estarmos aqui para aprender a tua palavra. E tem sido muito dito ultimamente, através de uma serva sua que no Gideão falou a respeito do ensino. Infelizmente, muitos irmãos que nós amamos não se interessam em aprender a sua palavra, não se interessam em honrar os professores, os mestres. Ó oh, Jesus, que tu possas mudar, Senhor, esse Amém, entendimento Jesus. dessas pessoas, para que eles possam, com calma e com a ajuda do Teu Espírito Santo, poder fazer o que vamos fazer aqui agora, o que estamos fazendo. Meditar com calma na Tua palavra, tirar dúvida, usa o professor, abençoa os que vão chegar ainda. Eu te peço, Jesus, e te agradeço, no nome, Pai, do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, amém. Professor, vamos lá. Eu vou ler aqui rápido. Como eu disse, é baseado em João 3, do 7 ao 19. Jesus retirou-se para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e da Sidônia, foi até Jesus porque tinha ouvido falar de tudo que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que arrumassem uma barca, para ele não ficar espremido no meio da multidão. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal se jogavam sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus o espírito impuro, caíam a seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus! Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Jesus subiu ao monte e chamou os que desejava escolher, e foram até ele. Então Jesus constituiu o grupo dos 12 para que ficasse com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Constituiu assim os 12: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filho de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Aprofundamento. Aprofundamento. A retirada de Jesus e seus discípulos para a beira do mar da Galiléia é sintomática. Parece acusar o golpe. A declaração de morte na saída da sinagoga de Cafarnaum, Jesus estava disposto a ir até o fim do anúncio da boa notícia que traz o reino bem próximo. Mas o mesmo não pode ser dito dos discípulos. De fato, desde a primeira intervenção, eles demonstravam ter outra visão das coisas. À beira do mar, Largo de Genezaré, suscitava muitas recordações. O chamado, a promessa de se tornarem pescadores de homens. Ser pescador de homens, era isso? A essas alturas, também os catecúmenos, e nós com eles, punham as barbas de molho. Certamente sentiam-se perplexos e desconcertados diante desses fatos. De um lado, a boa notícia se espalhando, o povo tendo mais vida, o reino se aproximando; do outro, as resistências, ameaças, o plano de matar Jesus. Contudo, por causa do povo, vale a pena continuar. E o povo vem de todos os lugares. Jesus se torna o centro da atração. No passado, os profetas, sobretudo Isaías, anunciavam que o Monte Sião, ou a cidade de Jerusalém, se transformaria em centro internacional de Romaria. Por exemplo, Marcos 2, 1 ao 5, 25.
60, 1-6. Agora, porém, esse centro de convergência ou de atração é a pessoa de Jesus, portador das boas notícias, que faz o reino se aproximar sempre mais. Excetuando o oeste, onde está o mar Mediterrâneo, Marco recorda que está chegando gente do sul, Judéia, Jerusalém, e Dumeia, do leste, o outro lado do Jordão, e do norte, Tiro e Sidônia. É uma romaria multirracial, multicultural e internacional. A fama de Jesus, espalhada inicialmente da Galileia, já ultrapassou as fronteiras da Palestina, entrando no estrangeiro, Tiro, Sidônia e Dumeia, ao lado oriental do Jordão. E a resposta desses povos não judeus é imediata, pondo-se em romaria para ver as boas notícias que fazem o reino se aproximar. Galileus e judeus são apenas uma parcela da humanidade disposta a aderir à proposta de Jesus. O motivo dessa peregrinação internacional é este. Eles tinham ouvido falar de todas as coisas que Jesus fazia. Anteriormente, o pátio da casa de Simão estava apinhado de gente. Mais adiante, pátio e casa estavam lotados. Agora, não dá mais lugar à beira-mar. E Jesus precisa de uma barca como lugar de anúncio de boa notícia. Seria a barca de uma das duplas dos irmãos chamados? Mas aí você fala da barca de Simão e André. Também a barca participa da pesca de homens. O povo que ocorreu a Jesus dos quatro cantos do mundo tem os mesmos problemas das pessoas encontradas até agora no Evangelho de Marcos. Olá, doenças e possessão. A doença dupla, possessão, já apareceu no dia típico da vida de Jesus e resume tudo aquilo que impede a vida do povo. São exatamente esses os problemas que afligem a multidão internacional à procura de boas notícias. Retorna o tema do silêncio imposto. E o discípulo de Jesus se sente provocado. O demônio sabe e fala. E eu, por que tenho medo de me calo? Jesus manda os espíritos impuros calar. E eu, recuperadas a esperança e a garra, tudo recomeça por causa da multidão que está à espera de boas notícias. Jesus percebe que precisa de colaboradores para atender às necessidades da reunião. É assim inicia-se outra cena, não mais à beira-mar, mas no monte que Marcos não identifica. É a primeira vez que esse evangelho menciona o monte. Na cultura daquele povo, subir a um monte colocava a pessoa mais perto de Deus, que supunha-se habitasse no céu, esse espaço acima de nossa cabeça. Lucas e Mateus exploram esse tema mais do que Marcos. No monte, Jesus se mostra Senhor de todas as decisões, Senhor de suas decisões, mas os chama que ele deseja acolher. Chama os que ele deseja acolher. Marcos dá a entender que por trás desse desejo há uma longa história, algo bem pensado e planejado. O catecúmeno certamente sentia-se envolvido nesse desejo longamente sonhado e sentiria vontade de identificar sua resposta com a dos primeiros discípulos, que, sentindo-se chamados, foram até ele. O momento é muito importante. Marcos o sublinha ao afirmar que Jesus constituiu um grupo dos 12. No lugar do verbo constituir, o texto grego de Marcos tem o verbo fazer. Literalmente, a frase soa assim: Jesus fez o grupo dos 12. O que pretendia fazer com esse detalhe? A resposta parece ser esta, abrindo o início da Bíblia. Gênesis 1:1, encontramos a seguinte frase: no começo, Deus fez o céu e a terra. Lembremos que Marcos e suas comunidades usavam a tradução grega do Antigo Testamento, chamado de 70. Ora, nessa tradução, o verbo de fazer, Gênesis 1:1, é o mesmo de Marcos 3:14-16, em que se afirma que Jesus constituiu o grupo dos 12. Estamos, portanto, diante de um novo começo, mas ainda diante de uma nova criação. Os 12, e nós com eles, são, a partir desse momento, sob a liderança de Jesus, construtores da nova criação. Um dos vários começos, Marcos 1, do Evangelho de Marcos, 12 é número simbólico, que significa totalidade. Aqui são 12 pessoas concretas, mas cada seguidor de Jesus se sente comprometido ou comprometida
convocado ou convocada na pessoa de cada um desses que se aproximam de Jesus para começar a nova criação. Mas não podemos nos sentir excluídos desse projeto. Por que Jesus escolhe esse grupo? Marcos salienta três coisas, todas igual e importantes. Em primeiro lugar, para que ficasse, estivesse com ele, ou seja, para criar comunhão estreita e forte. É aquilo que costumamos chamar de espiritualidade. A comunhão e identificação com Jesus devem ser profundas, vivas e sentidas. Por exemplo, em Marcos 14, 68, 67, quando cair na tentação, Pedro nega ter intimidade com Jesus. Literalmente, nega ter estado com ele. Em grego, o verbo é o mesmo nas duas passagens. Jesus chamou para que eles estivessem com ele. E a empregada afirma: você estava com ele. Porém, Jesus não chama somente para ficar com ele. Chama também para fazer as mesmas coisas que ele fez: pregar e expulsar demônio. Pregar como Jesus pregou e aquilo que ele pregou. O conteúdo da pregação dos discípulos de Jesus não difere dele. Além disso, fala-se de autoridade para expulsar demônio. Aqui é preciso retornar o que foi dito a esse respeito no dia típico de Jesus, sobretudo em que aparece o tema da autoridade sobre os demônios, os espíritos imundos que alienam, desfiguram e despersonalizam o ser humano. Não se deve esquecer que Jesus é declarado réu de morte, justamente por causa disso. A impotência dos discípulos diante desse mandato, em Marcos 9, 14, 29. Resumindo, deve-se reconhecer que, para ser discípulo de Jesus, não basta cultivar a espiritualidade. É preciso, como ele, pregar e libertar todas as formas de alienação e diminuição da vida. Em outras palavras, não há diferença entre o que Jesus faz e aquilo que seus seguidores são enviados a fazer. Marcos alenca os 12. Em primeiro lugar, Simão, que passa a ser chamado Pedro, irmão de André. Note a abundância de apelido, coisa típica também da nossa cultura. Pedro aparece encabeçando a lista, talvez por ter sido o primeiro chamado. Entre Pedro e André, encaixa-se agora Tiago e João, segunda dupla de irmãos, mostrando talvez que daí em diante a fraternidade não depende de laço sanguíneo, mas de um projeto comum. Levi é agora chamado Mateus. Outros nomes completam o número 12. Símbolo de totalidade, chama a atenção a diversidade desse grupo. Apesar de serem todos judeus galileus, tinham atividade diversificada que podiam entrar em conflito. De fato, teria sido interessante ver Levi cobrando impostos de Simão e André, Tiago e João. Certamente não eram amigos, pelo contrário. Nota-se certa diversidade cultural. André e Filipe são nome grego, ao passo que os outros nomes são de origem semítica. A opção política deles não é uniforme. Há um zelote, ou cananeu, Simão, partidário da luta armada contra a dominação romana. Seria interessante saber como se relacionava com Mateus e Levi. Colaboracionista. Tiago e João são chamados de filhos do trovão. E Lucas 9,54 mostra que isso pode ser traduzido em racismo fanático e intolerante, no caso, contra os samaritanos. No fim, uma nuvem carregada do horizonte. Judas é identificado como traidor. Que turma! Mas é como essa farinha que Jesus fará a massa. Melhor dizendo, é com esse fermento que fermentará o mundo. Que critério teria usado Jesus para escolher esse grupo? E nós, o que faríamos em seu lugar? Maravilhoso, professor. Fique à vontade. Para você que está novo aqui no grupo, depois da fala do professor, você já vai anotando as perguntas aí para você participar. A sua pergunta pode não ser importante para você, mas para nós e para quem vai ver esse grupo, esse vídeo, daqui a 5, 10, 15 anos, pode ser importante e edificante. Amém? Professor, por favor. Amém. Boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor. Nós estamos gravando esse estudo, interagindo aqui numa quinta-feira, dia 8 de maio de 2025. É um dia muito importante para a cristandade ocidental, né? Hoje, agora há pouco, no período da tarde, foi definido o novo Papa, Leão XIV.
E isso é importante para a cristandade, e o interessante é que esse texto aqui tem a ver com essa escolha dos discípulos, né? É até uma questão de, para alguém aí, trabalhar esses conceitos das escolhas, né? Como Jesus escolhia e como a igreja passou a escolher os seus representantes, os seus discípulos. É uma coincidência muito interessante essa que ocorre nesta data. Então, para quem está assistindo depois desse vídeo, só para posicionar você historicamente, a gente está falando aqui numa quinta-feira à noite, no dia que foi escolhido o novo Papa da Igreja Católica Apostólica Romana, o Leão XIV, né, um Papa americano. É uma questão bem interessante para ser trabalhada e ao longo aí da semana vão surgir novas informações acerca desse novo papado. Enfim, como foi muito bem lido aí pelo nosso irmão Isaías, o nosso texto de estudo é Marcos, capítulo 3, do versículo 7 ao 19, cujo título escolhido foi Por causa do povo vale a pena continuar. O nosso desafio nesses estudos aqui, que são estudos catequéticos, né, como o nome do livro que é usado como base mostra, o Evangelho de Marcos, uma catequese para adultos, qual que é o nosso desafio? É a gente seguir cada lição focando na lição. Por quê? Porque a gente já conhece o final da história. A gente já leu esse evangelho, e se a gente focar no conjunto, que não é uma maneira errada de focar, é você ter a visão global, você acaba perdendo a emoção da lição, a tônica, o colorido que ela apresenta, né? Porque cada narrativa ela vai sendo construída para chegar no clímax. Qual que é o clímax? É Jesus crucificado e a sua ressurreição. Só que por que os evangelhos têm essa dinâmica? Poderia apenas falar da crucificação, né? Poderia, se só valesse a questão da crucificação, poderia falar somente da crucificação, mas não é a nossa intenção ao fazer um estudo catequético como esse. É pegar cada perícope, cada passagem em destaque, e nós lermos e entendemos por que ela está posicionada naquela parte do texto. E aqui é muito interessante porque eu vou fazer essa leitura verso a verso com um comentário breve. O Isaías já fez a leitura global, já fez o resumo nessa leitura para a gente já tem isso posicionado. Então eu vou destacar algumas questões aqui no texto, no verso a verso, aí logo eu passo para vocês fazerem os comentários, tá bom? Diz assim, ó, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia. O que a gente está observando? Que a multidão das pessoas que seguem a Jesus cresce. Esse é o ponto que nós temos que ver aqui. O texto está sendo colocado para a gente, para nós termos essa atenção, né? E não somente o pessoal da Galiléia, olha só. E também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e da Sidônia, foi até Jesus, porque tinha ouvido falar de tudo o que ele fazia. Olha que o texto está apresentando para a gente, que as multidões elas estão afluindo a Jesus porque elas ouviram o testemunho das coisas que ele fazia. Muito interessante, né? O que chama a atenção das multidões em Jesus é a sua prática. E isso é importante no texto. O irmão Isaías já leu, como eu disse, o resumo, e nós já temos em mente. Mas é como eu coloquei para vocês, nós não podemos perder essa ordem que o texto é apresentado. Então, veja, o que o texto está passando para a gente? As multidões estão afluindo a Jesus em função das coisas que ele fazia. Isso é importante para o discipulado. Nós temos que ter isso em mente. Como que é atendida a demanda da multidão? A multidão vem atrás daquilo que Jesus fazia. Temos que guardar essa informação. Então, Jesus, olha só, esse então está ligando com todo esse emaranhado do texto aí. Então, Jesus pediu aos discípulos que arrumassem uma barca, para ele não ficar espremido no meio da multidão. Pode parecer um fato meio estranho isso aqui, porque Jesus gostava de estar com o povo. Mas existe um motivo para isso. A comunidade, quando ela cita isso, ela não quer mostrar um Jesus inacessível. Até porque Jesus atendia as multidões. Mas tem um motivo especial para isso. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas e todos os que sofriam de algum mal se jogavam sobre ele para tocá-lo. Veja como essa questão de Jesus ser acessível. As pessoas se jogavam sobre ele para tocá-lo. Lembra que nós lemos?
as multidões ouviam falar das coisas que Jesus fazia. Aí cresce essa expectativa, né? Muita gente, a multidão, tenta tocar em Jesus. Ou seja, para que a multidão seja abençoada, ela tem que ter esse encontro com Jesus, tem que ter esse tete a tete. Então, vocês imaginam como que aquilo ali ficava uma coisa muito conturbada. É muita gente para ter acesso a Jesus. Vendo Jesus, os espíritos impuros caíam aos seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Isso aqui é recorrente nesse evangelho. Por quê? Porque esse evangelho ele é escrito exatamente para mostrar quem é o Filho de Deus. Ele já começa pontuando isso lá no primeiro versículo que a gente estudou, né? É o princípio do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quando você lê o primeiro versículo de Marcos, você sabe que Jesus é o Filho de Deus. E as narrativas, elas são construídas para mostrar isso. Só que olha que interessante. Esse dito de que tu és o Filho de Deus está nas bocas ou nas menções dos espíritos. É claro que os espíritos estão falando por meio de pessoas, né? O evangelho quer mostrar o seguinte: Jesus manda silenciar, né? Por quê? O evangelho quer mostrar que só vale a pena você saber quem é Jesus através da sua missão. Então, aqui a gente não, entre aspas, a gente não sabe ainda quando vai surgir o momento oportuno para falar que Jesus é o Filho de Deus. Você já tem essa informação no início, mas nas histórias que são contadas, você só ouve Jesus mandar silenciar. Não fala, não fala, não fala. Então, cria essa expectativa do silêncio messiânico, né, que é chamado isso. Não pode falar que Jesus é o Cristo. Aí você fala, mas isso não seria uma coisa boa? É exatamente essa questão que o evangelho quer colocar. Aonde que eu tenho que saber que Jesus é o Filho de Deus? A gente sabe, claro, que é na cruz. Mas para quem está lendo num primeiro momento, cria-se a expectativa. Isso é um recurso literário muito interessante. Porque não seria válido os próprios espíritos que estão sendo expulsos das pessoas confirmarem? Aí Jesus poderia falar, tá vendo? Os inimigos de Deus, os inimigos do povo, a ideologia, os espíritos impuros, os espíritos malignos, os demônios, eles confessam que eu sou o Filho de Deus. Tá vendo? Eles confessam. Só que não é assim. Não é através dessas confissões que o discípulo tem que se basear, né? Essa tensão é muito interessante no Evangelho. Então o texto fala que ele ordenava severamente. Jesus ele quer um silêncio desses seres. Ele não quer ser reconhecido ou que as comunidades reconheçam o seu messianado através de uma confissão dessa. Não serve. Não podemos tirar a pessoa da missão. Esse é o grande ponto. É isso que os discípulos têm que entender. Reconhecer Jesus como Cristo é aceitar a cruz. Reconhecer Jesus como Messias, como o eleito de Deus, é aceitar também a sua missão, que é uma missão que de sofrimento, que é uma missão de renúncia, que é uma missão de tomar a cruz, que é uma missão de ser rejeitado. Então, o que o Evangelho de Marcos mostra é o seguinte: não é através do triunfo que nós devemos entender Jesus, mas é através do seu sofrimento, porque aqui é um triunfo. As pessoas estão sendo libertas, e isso é bom. Só que isso não serve de testemunho para dizer quem ele é. Olha que interessante. Tem esse mandamento, aí diz assim: Jesus subiu ao monte e chamou os que desejava escolher. Aqui é a figura divina, né? Subir ao monte, como foi lido pelo irmão Isaías, era o local do encontro com Deus. Então ele vai. Por que ele tem que se afastar da multidão? Porque ele vai fazer uma escolha, né? E foram até ele. Então Jesus constituiu o grupo dos 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar com autoridade, para expulsar os demônios. Lembra que eu falei no início? As multidões ouviam falar das coisas que Jesus fazia. E o que é mais importante nesse evangelho? É expulsar os demônios. Isso, claro, a gente vai ver lá no final também, naquele final acrescido, que é capítulo 16, do verso 9 até o final. Um dos mandamentos do Cristo ali é que eles vão pregar o evangelho e ao pregar o evangelho eles devem expulsar os demônios. Em Marcos, tudo está contaminado por demônios. Você pode ver que a questão principal que Jesus faz aqui é sempre libertar. Então, em Marcos, o chamamento, em primeiro lugar, não é o ensino. Olha que coisa tremenda. Se você pegar o evangelho como Mateus, por exemplo, você vai ler lá que ele manda ir para as nações ensinar as nações. Aqui em Marcos, não.
Em Marcos é uma pregação com autoridade, é um ensino com autoridade que ele visa o quê? Expulsar os demônios. No Evangelho segundo Marcos, a libertação é a principal característica da missão de Cristo. E ele comissiona esse grupo para fazer isso. E aí vai dar o nome deles, né? Aí que vocês já leram, Simão, Tiago, João, até o final, encerrando com Judas. Uma questão interessante aqui é a seguinte, que o texto coloca para a gente. Nós não escolheríamos esses 12, com certeza. Não escolheríamos. A questão do pescador de homem não aparece nesse evangelho, aqui, nessa passagem. Mas nós sabemos que ele vai fazer esse chamamento, principalmente em Lucas, né? Vou fazer de vocês pescadores de homens. Isso é interessante. Por quê? É uma expressão nova de Jesus. Os teólogos vão dizer que essa é uma das expressões mais originárias ou originais em Cristo. Ninguém tinha usado essa expressão, pescador de homem. Porque a pesca geralmente era atribuída a algo mal. Quando se falava de pescar a humanidade, de colocar um anzol, geralmente era de um sistema opressor contra o oprimido. Era algo ruim, pescar pessoas. Mas Jesus escolhe exatamente isso, essa figura, porque ele pega alguém que está ali na pesca, né, de peixes, e ele fala: agora vocês não vão ser mais pescadores de peixes, vocês vão ser pescadores de almas, pescadores de pessoas. Olha como que Jesus trabalha isso. O que ele está mostrando aqui? Que essa escolha soberana dele é uma escolha, e aí eu trago aquela questão inicial que nós falamos, né? Hoje foi a escolha do Papa, nós temos a escolha nas nossas comunidades das pessoas. Essas escolhas soberanas de Deus, elas não têm muita lógica na nossa formatação humana. Ninguém escolheria esses homens aqui. Você pode ver que não tem nada de bom. O irmão Isaías, quando ele leu lá o comentário, ele até leu de uma maneira muito legal, muito correta, vamos chamar assim, na hora que o texto fala assim, que turma, né? Quem escolheria essa turma? Então, isso para a gente, tem dois pontos para a gente pensar aqui. Uma é a seguinte, quando a gente olha o nosso irmão que falha, que tropeça, nós temos que olhar com um olhar de misericórdia, porque aquela pessoa é escolhida por Deus. E Deus não erra nas suas escolhas. A gente pode achar que está errado, mas Deus não erra. Por exemplo, o nosso irmão Pedro, que é um apelido que foi dado a ele, né? O Simão chamado Pedro. Aos olhos humanos, teria sido uma escolha errada, concorda? Um homem impulsivo, um homem que titubeou, um homem que se garantia na sua força, na sua carne, mas que na hora decisiva vai negar Jesus. Então, e olha a questão do Papa, né? Eles celebram que o Papa atual é uma continuação de Pedro, né? Eles falam, você é o Pedro atual. Então, uma religião tão forte e potente como a religião católica, ela tem o fundamento dela lá em Cristo e em Pedro. Bom, Você conseguiria imaginar que um homem como esse teria uma influência tão grande no mundo, ao ponto de uma religião se estabelecer nele, né? Pedro, um Simão ali, um pescador rude, que nega Jesus, que se sente incapaz, que volta a pescar, Jesus vai lá e o chama. Então, o que a gente tem que imaginar? As escolhas soberanas de Deus, elas não são erradas. Elas podem parecer erradas aos nossos olhos. Então, a gente tem que ter cuidado ao falar das pessoas. Por quê? Porque Deus escolhe pessoas falhas. Ele não precisou escolher os fortes desse mundo. Ele escolhe os loucos, as coisas que não são para confundir as que são. Jesus, ele seria hoje classificado como um péssimo headhunter, né? O que é headhunter? Aquelas pessoas das empresas que procuram as mentes brilhantes. Você no marketing multinível, você é incentivado a buscar o diamante, aquelas pessoas mais preciosas para você formar sua rede de discípulos, né? De empregados, de colaboradores. Jesus não teve nada disso. Então esse é um ponto que nós temos que pensar. Jesus escolhe soberanamente pessoas que nós não escolheríamos para seguir a sua jornada, para dar prosseguimento ao seu projeto, que é o projeto de Deus. E o segundo ponto é um ponto mais positivo ainda, é que a gente faz parte disso. Então, Deus não errou em nos escolher. Ele escolheu a gente por amor, por graça. Não adianta você e eu procurarmos em nós mesmos algo que fale assim, olha, eu mereço ser escolhido por Deus porque eu sou bom. Não, não, não. Não tem nada em nós que a gente pode usar a favor da nossa defesa diante de Deus.
Deus escolheu você e a mim conhecendo exatamente quem nós somos, com os nossos erros, com as nossas falhas, com os nossos pecados, com os nossos medos, com as nossas incertezas. Essa é uma garantia. Quando a gente olha aquele grupo ali, a gente tem que se alegrar. Aqueles homens que não eram nada na sociedade, eles conseguiram transformar o mundo da época deles porque eles tiveram fé em Jesus, eles acreditaram em Jesus. Então não tem nada impossível para nós também, em Deus. Se ele usou Pedro, Tiago, João, por que, que ele não pode usar nós? Né? Nós somos tão falhos como eles. Né? É aquela questão que se fala, ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, né? Então, se parasse lá no Deus de Abraão e Isaac, você ia falar assim, ele é o Deus das pessoas certinhas, né? Que tem as suas falhas, mas são pessoas de fé, que avançam, né? Mas ele também é o Deus de Jacó. Ele é o Deus das pessoas que tropeçam. Ele é o Deus do suplantador. E essas escolhas soberanas de Deus, elas trazem esse desafio para nós. Né? A gente olha muito pelos nossos olhos naturais e a gente acaba perdendo essa beleza do Evangelho, que ele usa coisas tão frágeis, tão pequenas, para alcançar o objetivo dele. Por isso que o Evangelho é loucura mesmo. O Evangelho, se você for tentar enxergar por uma lógica, enxergar por uma visão técnica, produtiva, capitalista, socialista, o que quer que seja, você nunca vai conseguir encaixar o Evangelho nisso. Porque Deus é assim. Então, você, quando vai passando o tempo, você vai amadurecendo mais, você vai reconhecendo isso na jornada cristã. Que a história da igreja, que a história do projeto de Deus, do reino de Deus, se constituiu de pessoas frágeis. Deus não precisa da nossa força. E quanto pior, melhor para ele. É mais graça de Deus, é mais glória para Deus. Então, esse grupo dos 12 que Jesus escolhe tinha até um traidor no meio. Será que Jesus não sabia escolher? Ele passa no monte orando, né? Buscando a orientação de Deus. E talvez você tenha se decepcionado com algumas pessoas que apareceram na sua vida. Então não fique chateado, porque isso aconteceu até com o próprio Jesus. Mas ele não parava, porque ele tinha uma missão. E é o título aqui do texto. Por causa do povo, foi necessário avançar. Então, se no meio dos 12 havia um Pedro, havia um Judas, não espere que no meio de uma grande multidão vai ser todo mundo maduro, todo mundo que tem a consciência do evangelho. Não tem isso. O que nós temos que confiar é o seguinte: Deus, ele não erra nas suas escolhas. Quando ele chamou Pedro, que é o primeiro de todas as listas, né? Como o autor aqui do texto bem colocou, ele sabia quem era Pedro. E ele chama Pedro. Né? Pedro tem um momento decisivo em Lucas, que ele está ali com Jesus, aí ele fala assim, mestre, nós pescamos a noite toda e não apanhamos nenhum peixe, mas segundo a tua palavra nós vamos lançar rede. Você já imaginou que humilhação? Pensa em Jesus como eles estão enxergando. Naquele momento, Jesus ali não tinha se manifestado com poder e glória ainda. Jesus era um carpinteiro, um artesão, ensinando um pescador experiente a pescar. Aí Pedro fala assim, tá bom, eu vou lançar a rede. Aí quando eles lançam a rede e a rede está quase estourando, imagina o espanto. Qual que é o que Pedro faz? Ele reconhece a pequenez dele. Ele fala assim, Senhor, se afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. Olha a visão religiosa. Deus, se afasta de mim que eu sou um pecador. Não. Jesus veio buscar os pecadores. E aí Jesus fala, não, Pedro, você pesca peixe, né? Mas eu ensinei para você que você não é tão bom como você pensa. Eu sabia onde os peixes estavam, você não. Mas você sabe o que você vai fazer agora? Você vai pescar homens. Você tem um novo chamado. A última pesca maravilhosa que Pedro fez foi uma pesca que mostrou a incapacidade dele para ele aprender a confiar em Jesus. Se naquilo que ele era tão bom, Jesus se mostrou melhor, por que não confiar a vida em Jesus? É o que ele faz com a gente. Naquilo que a gente é tão seguro, ele mostra que a gente não sabe nada. Aí nos chama e fala assim: olha, tá vendo? Naquilo que você achava que você fazia bem, eu te mostrei que não é assim. Então confia em mim, me segue, que você nunca vai se decepcionar. Amém? Passar por irmão Isaías. Ô, Glória! Dá vontade de dar um glória aqui bem alto, maravilha. Foi uma pregação isso aqui. Como foi dito aqui, né, nós temos agora várias pessoas aqui participando, louvado seja o nome do Senhor, mas eu queria fazer menção aqui a uma pessoa especial, não sei se o Wilton viu,
a nossa reverenda Jacira. Está ela aí, Will. Ah, nossa bispa A chegou. nossa bispa chegou, a irmã Jacira, uma mulher que ama o ensino da palavra. É verdade. Louva a Deus pela vida da irmã Jacira, que bênção. Como eu disse, eu tenho 17 perguntas aqui. Eu fico aqui Então só. aí, dá licença só um pouquinho só. Depois dessa palavra aí, eu quero até receber Jesus de novo. Aqui, Meu ó, meu Deus, caderno. Ó, eu meu quase, caderno aqui, quase ó. ajoelhei aqui e recebi a Jesus Cristo de novo, como um desfeito Salvador. Meu, que isso? Amém. Exatamente. Meu Deus. Aqui, ó, meu caderno aqui, ó, para dizer que é mentira minha, tá aqui, ó. Tem 257 perguntas aqui, mas eu vou deixar os irmãos participarem também. Mas eu queria, professor, iniciar uma pergunta. Depois eu vou perguntar para o professor se Jesus que escolhe, por que nas igrejas tem apelo. Depois eu vou perguntar isso aí. Para isso é para depois. Ah, Mas, inicialmente, eu queria perguntar ao professor o seguinte: o professor disse que a questão da cura não era algo tão importante naquele momento. Eu entendi isso aí, a questão da cura. Hoje em dia, nós observamos que esse fator cura ele é usado como marketing para encher a igreja. Tem o marketing da revelação, da revelação, né? O cara fala o teu CPF, isso enche a igreja. Mas tem o marketing também da cura. Não é isso? Tem o marketing da cura. Vem aqui que tu vai ser curado. Eu estava vendo, inclusive, um debate hoje sobre isso. E um dos debatedores falou: Eu tenho o dom da cura. Papai. Outro debatedor falou: Tu tem o dom da cura? Então vamos comigo lá no hospital, que tu vai ter que curar lá quem tem isso. E só falou doenças difíceis. Não sim. falou doença fácil, não. Aí o pastor que estava defendendo que ele tem o dom da cura e aquela questão, ele falou: Eu vou contigo lá sim. E se eu curar, se Jesus curar o hospital todo lá, tu vai acreditar que se não curar, eu vou virar. O outro era presbiteriano, viu? Sim, Era meio cessacionista, né? Que os dons cessaram, aquelas sim. duas questões. Se Jesus não curar lá onde eu for, eu vou. E o cara inteligente, falava grego, esse que era que falava que ia no hospital e Jesus ia curar todo mundo. Então, professor, eu queria que o professor desse uma palavra sobre essa questão que eu estou lhe dizendo. O equilíbrio que tem que ter sobre essas duas questões, por favor. Sim. Com certeza, a cura ela tem um papel importante nos evangelhos, né? Não como um espetáculo, não como algo tão miraculoso, mas principalmente como uma inserção das pessoas na sociedade. Até porque as enfermidades da época, elas eram vistas como uma maldição de Deus e as pessoas ficavam com seu estilo restrito de vida até excluídas da sua família, das suas atividades. Então, quando Jesus Isoladas. isoladas, quando Jesus ele cura as pessoas, ele traz sempre esse ensino pedagógico e ele manda os Incluindo. discípulos curarem, né? É o que nós estamos falando. Ele manda fazer, ele manda executar as mesmas coisas que ele fazia. Um ponto muito interessante é o seguinte: é até um tema de debate da teologia pública. Olha que interessante disso aí. Com o avanço da inteligência artificial, né, e do mundo que nós estamos vivendo, os grandes pensadores aí do mundo, entre eles, por incrível que pareça, o Elon Musk, eles têm uma preocupação daqui para frente. Qual que é a preocupação deles? Eu estava lendo isso hoje. A preocupação é a seguinte: qual que vai ser o futuro da humanidade com a inteligência artificial? Então, eles estão chegando num ponto que vai ser o seguinte: a grande questão da sociedade não vai ser essa questão da sobrevivência. Por quê? As curas vão ser descobertas. A inteligência vão substituir médicos por robôs. Você vai ter diagnósticos mais precisos, remédios muito mais eficazes. Então, vai ter um avanço científico muito grande. Profissões que hoje existem, daqui a pouco não vão existir mais. Os robôs eles vão tomar conta. Isso é uma coisa sem retorno, por incrível que pareça. Então, eles estão falando o seguinte: a grande questão ela vai ser o sentido da vida. Os pensadores, os religiosos, eles vão ter que trabalhar muito essa questão de qual que é o sentido da vida. E sabe qual foi uma proposta, Isaías, que eles falam que vai ter que ser implantada? Por incrível que pareça, como vai ter muita gente sem ter o que fazer,
eles vão ter que arrumar uma renda universal. Já ouviu essa história antes? Você vai ter que ter uma renda universal para as pessoas, para que elas possam viver, sobreviver. E se ela não tem uma função, vamos chamar assim, ela ganha lá o dinheiro do Estado e ela não tem uma função, o que, que vai acontecer com ela? Ela vai ter que se engajar nessa questão. Por que, que eu existo? Porque se você não tem uma função clara, você começa a se questionar, entra num tédio e pode até morrer. Você vai em países aí bem desenvolvidos, o sistema de saúde quase impede a pessoa de ter doença, mas ela ainda tem doença. Então, o que, que eles estão falando? Essas doenças que nós conhecemos hoje, elas tendem a desaparecer. As doenças que surgirem, você vai ter um alto poder de cura através dessas inteligências artificiais, que elas vão trabalhar isso. E aí eu te pergunto, se não for mais a questão financeira, se não for a questão de cura, se não for mais a questão de dificuldade para você morar, vamos pensar no mundo que vai avançar dessa forma. O que, que vai sobrar dessas teologias que apelam para essas coisas? Elas vão desaparecer. Então você percebe que se você, você que eu digo é a pessoa, né? Se você focar nesses pontos e você criar toda uma teologia, uma ideologia nesses pontos somente, vai chegar um período da humanidade que você não vai ter mais esses problemas. Por exemplo, a questão da escravidão. Você tem um relato da escravidão lá na Bíblia. Aí você fala, mas hoje tem outro tipo de escravidão. Eu não vou entrar nesse ponto. Mas concorda que a escravidão que a Bíblia mostra é diferente de hoje. Então, Com aqueles certeza. textos que tratam da escravidão, eles tendem a ter o seu apontamento histórico. Fala, ó, naquela época, por incrível que pareça, a humanidade vivia isso. Aí as pessoas, meu Deus, a humanidade vivia na época lá. Quando você pega essa questão dos filhos que eram lançados no fogo, hoje se você pegar se eu pego o meu filho e lanço no fogo para dizer, ó, eu estou prestando um culto a um Deus, eu vou ser preso. Então, era uma coisa que era praticada lá, que não é praticada mais hoje. Então, essa questão que você fala da cura, hoje ainda ela é muito válida, e essas teologias, como a teologia da prosperidade, ela enfatiza muito isso nesses países mais subdesenvolvidos, porque é uma necessidade da população. Você não tem atendimento básico, você não tem. São muitas diferenças. Por exemplo, tem uma água que vende aqui, água, que a gente bebe, tem uma água aqui da Noruega chamada Voos. Você pode pesquisar aí no Google, qualquer Mercado Livre, água Voos, é uma água da Noruega. 500 ml dela, acho que é R$ 30 aqui hoje. É uma água que você compra por R$ 30, 500 ml, meio litro aqui no Brasil. Lá, ela é usada para você lavar carro, na Noruega. Então, você percebe que é um mundo muito distante. Com essas questões da inteligência artificial e desse mundo cada vez mais globalizado, a tendência é que essas diferenças diminuam. É claro que na nossa geração a gente não vai ver isso acabar. Mas qual que é o futuro da humanidade? Eles têm que pensar como visionário, como esse pessoal pensa. Esses problemas que nós enfrentamos hoje, eles não vão existir lá na frente. E aí, como que você vai apresentar o evangelho? Se você apresentar uma boa nova somente de um Jesus que cura seu corpo, que ele faz você melhorar de vida, e que ele vai fazer algo na sua vida para você estar numa casa sua, isso não vai ser mais uma necessidade das pessoas, como não é em alguns países. Por que, que a fé cristã ela está perdendo força em alguns países? Porque a mensagem que está sendo levada para as pessoas não é uma boa notícia. Você fala assim, ó, Deus pode te abençoar, ele vai te dar uma família, ele vai te dar um carro, ele vai te dar uma casa. A pessoa fala, mas eu já tenho tudo isso. Eu não preciso, entre aspas, de Deus. Ela não está compreendendo que é a graça de Deus envolvendo ela, mas é porque a mensagem que foi trazida para ela é que Deus daria isso. E ela fala, não, mas eu já tenho. Então, para que eu vou precisar de Jesus? Isso eu já conquistei com o meu trabalho. Então, essas questões, Isaías, elas vão ter que ser cada vez mais pensadas. Você hoje usar da oração para curar alguém, isso é válido, com certeza. Você ir lá levar uma palavra de incentivo, você incentivar a pessoa a melhorar de vida, tudo isso é necessário. Mas ir lá para frente? Então você tem que ter esses dois pensamentos. Ainda Amém. hoje é válido, ainda hoje tem o seu alcance, por isso que muita gente acaba seguindo essas pessoas. Como você falou, aí tem um choque. Na época da pandemia também tinha esse debate. Ó, você não fala que na sua igreja não entra o vírus, por que você não vai no hospital e ora pelas pessoas? Né? Tinha esse mesmo debate que você falou. Ok, hoje ainda existe essa necessidade, a gente perde entes queridos e tal. E mas e no futuro? Quando tudo isso aí estiver resolvido, como que vai ser? O evangelho vai atingir o quê? Então, por isso que É, esses pensadores, eles falam, cada vez mais você vai ver uma fé voltada para o sentido da vida. E o Karl é. Rahner,
que é um teólogo de grande expressão que teve no meio católico, ele tinha uma frase que essa frase cada vez mais vai ser propalada. Vou até mandar no grupo amanhã um recortezinho dessa frase, que ele fala assim: o cristão do futuro será um místico. Se não for místico, não será cristão. O que ele está falando? Cada vez mais ser cristão vai ser algo relacionado a uma vida espiritual que tem uma relevância na pessoa. Por isso que ele usa o termo místico. Porque o cristão materialista, ele não vai ter espaço. Porque tudo isso já vai ser atendido pela sociedade. Amém, professor. Muito boa resposta. Creio que foi esclarecedora. E eu não sei se foi o professor que me contou, um amigo me contou que ele tinha um amigo que era pastor. Aí o cara comprou uma casa em Cabo Frio, num local desse aí, Búzios. Aí o cara sumiu da igreja, aí ele foi atrás do cara, chegou lá, o cara, tudo bem, papá, tu não tá indo mais, não quero esse negócio mais não, tô bem, tranquilo. É mesmo? Tô bem, graças a Deus. Aí o cara deu a insistência, insistiu um pouquinho com ele e falou, vem cá. Aí olhou a garagem, olha meu carro aqui na garagem. Aí olhou a garagem, sobe comigo aqui no, no meu terraço, olha o meu terraço, olha a minha vista, tá vendo a minha vista? Você sabe que eu ganho 20, 30 mil por mês, né? Eu tenho a minha vida resolvida. Olha aqui, abriu o freezer dele, cheio de Heineken, só Heineken, o freezer dele, uma chopeira. Ele falou, cara, para que eu quero esse Jesus, cara? Para que eu quero esse Jesus? Olha a minha vida. Eu vou ter que ficar com esse compromisso louco, maluco, esse cara. Velho, já era. Eu quero viver minha vida com a minha família, amo minha esposa, meus filhos estão se formando. Eu não quero mais sobre esse negócio de Jesus, não, cara. Então, é mais ou menos se tirar essa questão de pobreza, a igreja fecha. Isso é o mote, né? Isso é o. Só Jesus. Vamos lá. Abrir que perguntas aí. O Arnaldo vai falar, né? Mas que esse pensamento, Isaías, é o pensamento que tem na Europa. Quando você pega na Suíça, na Finlândia, na Noruega, como é que você vai chegar para a pessoa? Vem para Jesus, que ele vai te dar casa própria. Vem para Jesus, que ele vai te dar carro do ano. Vem para Jesus. Uma questão é o cristianismo, vamos chamar assim, o cristianismo nos países da América Latina, da África, na África. Outra coisa é lá na linha do Equador para cima. Isso. Né? A preocupação deles é a seguinte: por que a fé cristã está morrendo na Europa? Por causa disso. Você fala assim, qual que é o sentido de você ser um cristão? Aí os teólogos estão falando, ou a gente retorna para Jesus de Nazaré de fato, de verdade, e mostra a vida dele, né, que é apaixonante, que tem que ter uma renovação aí, ou a gente vai entrar num declínio. Porque esse materialismo. Materialismo, exato. Vai lá, Arnaldo, por favor. Abre aí, abre o fone. Hoje vai ter várias perguntas. Eu estou com 30. 1 Coríntios 15, 19. Lê para nós. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. O que vocês acham disso, essa palavra? 1 Coríntios 15, 19. Por favor, professor. Exato. É essa perspectiva. Então, o que está ocorrendo lá? Um falso ensino acerca da ressurreição, né? Então, Paulo tem que fazer uma defesa da ressurreição, mostrar ali os argumentos a favor da ressurreição, porque falar, se a vida cristã é só viver aqui, nós também estamos perdidos. Por isso que ele fala sempre no pós-morte, né, ou pós-vida, o texto clássico lá que é citado do arrebatamento, né, que é 1 Tessalonicenses capítulo 4. Se você olhar ali a partir do verso 13, o que ele fala? Ele fala assim, olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes como os demais, que não têm esperança. O que ele está dizendo ali? Que as pessoas achavam que vivia e morria e acabava. E qual que era o medo deles? Que era o seguinte, que só os que estivessem vivos por ocasião da vinda do Senhor Jesus que participariam da vida eterna. Isso. Então, tinham cristãos lá que tinham perdido os parentes e eles estavam ficando tristes, porque falaram, meu Deus, Jesus não voltou, minha mulher já partiu, e agora? Deixou de existir? Aí Paulo tem que corrigir. Para nós parece uma coisa muito simples, já resolvida no nosso entendimento, mas eles estão no início da fé. Eles ainda não têm essas certezas, então Paulo tem que escrever.
E nesse texto Boa. ele fala isso, olha, se a nossa esperança está só aqui nessa vida, nós somos miseráveis, nós somos iguais a essas pessoas. É claro que se você é um cristão, não é pecado você avançar no mundo. Até a própria Bíblia fala de cristãos ricos. Não é o problema não é esse. O problema é botar isso como uma meta cristã. Esse é o problema. Porque É. você ter riqueza é uma responsabilidade, porque você é mordomo de Deus. Então, tudo que você tem é de Deus. O seu dinheiro, a sua vida, a sua saúde, a sua inteligência, a sua Nós família. falamos sobre isso essa semana e o professor deu um exemplo muito interessante. Poderia dar aquele exemplo daquele senhor que Ah, você sim. conheceu, Hilton? Sim, porque o pessoal diz o seguinte, Arnaldo, o dinheiro não está no meu coração, o dinheiro está no meu bolso. Eu falo assim, amém. Mas ele está no seu bolso como? Você está guardando ou está dando? E aí eu citei o caso do irmão lá, já falecido, né? Lá da Assembleia de Deus de Duque de Caxias, irmão Jorge. Muitas lojas ali do calçadão de Caxias era dele. Ele morava na Urca, mas congregava lá com a gente. Então, o bolso, você não dava nada para ele. Se visse assim na rua, se não soubesse quem era, você até falava, nossa, que homem mal vestido. Era uma calça jeans toda surrada, aquelas camisas social abertas assim, torta, né? Então, se você olhasse a aparência dele, você não sabia, mas no bolso dele, meu irmão, só tinha nota de 100. Quando ele pegava assim, ele falava, irmão, tá aqui uma oferta tal. Você... Na época lá eu trabalhava, eu falava, não, irmão. Ele chegava assim, não, quero que você compre livro. Eu falei, não, não. O dia que eu precisar, eu falo com o senhor tal. Ele pagou faculdade ali para um monte de gente na igreja. Quando ele morreu, o pessoal começou a testemunhar. Então ele fazia muita coisa sem gente saber. Ele era um rico que o dinheiro estava no bolso, mas estava no bolso para auxílio. Porque eu posso falar para você assim, Arnaldo, ó, o dinheiro não está no meu coração, não. Tá no meu bolso. Ela fala, tá bom, mas se botar a mão aí é um escorpião que vai picar? Posso botar a mão no seu bolso aí e pegar umas notas? Aí você vai ver se o cara tem esse amor que o Isaías falou, né? O amor do dinheiro ou o amor ao dinheiro. Então o problema não é você ser rico. Não, não é. Porque Paulo vai dizer a Timóteo, fala, ó, manda aos ricos desse mundo. Tinha gente na igreja que era rica. Rico desse mundo tem dinheiro. Que eles enriqueçam lá no céu. Que enriqueçam em boas obras. Que eles ajudem os irmãos. Então Deus dá a capacidade dessas pessoas ganharem dinheiro para elas ajudarem, né? Deus conta com elas nessa Amém. dinâmica. Obrigado, professor. Obrigado, Arnaldo. Vamos lá, outra pergunta. Vani, Tem uma pergunta do Wilmer. tem uma pergunta do Wilmer. Se só assim entenderemos que o Espírito Santo que convence o homem só consegue outro homem se converter, só próprio homem. Acho que ele. Sim, o Espírito. Exato, porque assim, não tem nenhum convencimento humano que traga essa questão. Porque assim, se a pessoa se fecha na vida dela, se ela se fecha nas ideias dela, não adianta. Aí é uma questão mesmo de crença que o Espírito Santo ele converte, né? Eu já contei aqui aquela experiência do Antônio Abuchain, que ele foi debater com um filósofo lá, o cara vinha com várias teses, ele ficava só ouvindo, aí quando tinha um tempo, quando o cara parava para respirar, aí ele falou assim, ó, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creram no seu nome. Ele só falava isso, João 1,12. Ele fez isso por 3 vezes. O cara lá discursava, trazia tese. Na terceira vez que ele citou isso, o cara caiu de joelhos na frente dele. E falou assim, eu quero esse Cristo. Por quê? O Antônio Abuchain entendeu, não adiantava ele ficar debatendo. Ele sabia que só o poder da palavra de Deus iria convencer aquele homem. Né? E o que o Wilmer falou é uma coisa muito interessante, porque é outro resgate que a igreja tem que fazer, urgente. A É, pessoa do Espírito Santo. é. Ficou muito banalizado. Os pentecostais trouxeram isso de uma maneira muito linda no início do movimento pentecostal moderno, vamos chamar assim. Só que isso ficou muito banalizado. Então hoje você vê Entrou, professor, desculpa te cortar. As igrejas elas estão cheias, elas enchem essas igrejas, porque contratam esses cantores famosos, não é isso? Sim, Contratam cantores famosos, etc. O cantor vai lá e tal. Hoje em dia o ímpio também ouve louvor. Aí vai sim. lá dentro do templo. E há o apelo. O apelo é algo novo, já existia na igreja. Por favor, professor, eu queria que o professor, aproveitando essa pergunta do irmão Wilner, porque esse apelo é uma forçação de barra, que às vezes a pessoa vai lá e, né, aceita Uhum. 10 e não fica ninguém. Um mês depois, tu não encontra mais ninguém. Onde eu congregava na Assembleia de Deus era assim, na Batista também.
Vinha Sim. 10, todo mundo, aleluia, que benção, vai pegar o telefone. Um mês depois não tem mais ninguém. Como é que é isso? Jesus que Sim. convence mesmo ou o pastor que tem que chamar? Por favor. O que houve aí, Isaías, no meu ver, foi o seguinte, foi a divinização do método. E aí criou-se todo esse problema, né? Quem vai iniciar esse sistema de apelo, vamos chamar assim, foi um grande avivalista chamado Charles Grandson Finney, conhecido como Charles Finney, lá pelos anos de 1800 e pouco. Ele tinha um poder de persuasão muito grande, ele era advogado. Então, como que ele fazia as campanhas dele? O que que ele fez? Era o seguinte, a igreja ficava sentada assim no terceiro banco para trás e trazia as pessoas que não eram crentes para os bancos da frente. Então elas ficavam em contato ali direto com ele. Ele era um grande, exímio pregador, ele era um advogado, então ele tinha um poder de persuasão muito grande. Então, Oratória. oratória. Então, aqueles bancos ficaram conhecidos como os bancos dos ansiosos. Como é que é o nome dele mesmo? Pessoas... Repete, por favor. O nome. Charles Finney. Charles Finney. É só botar na internet aí, Charles Finney, grande avivalista que teve. Então, como as campanhas dele traziam muitas pessoas para essa decisão, começou-se a trazer essa questão do apelo. O que é o apelo? Você faz uma pregação e no final você exorta essa pessoa a tomar uma decisão na hora. Por que é apelo? Apelo é você convidar a pessoa para vir para frente. Então, vem até Cristo. Então, confunde-se o ir a Cristo com o ir à frente. Então, como ele tinha um poder de persuasão muito grande, e aquela pregação incisiva, as pessoas iam até a frente. E aí isso vai se popularizar. Você vai encontrar grandes pregadores que popularizaram isso. Você vai ter o Sunday, que foi o pai do grande Billy Graham. O Billy Graham era especialista em fazer apelos. Então, como isso ficou popularizado, o que fez? Quase todas as igrejas adotaram essa questão. Eu digo quase todas porque tem as igrejas mais tradicionais, vamos chamar assim, as igrejas reformadas, puritanas, elas odeiam esse tipo de prática. Porque só é o seguinte, ó, quem convence é o Espírito Santo, então eu não preciso fazer apelo. Mas os evangelistas, pentecostais principalmente, eles adoram fazer isso aí. Então você tem quase duas pregações, uma pregação lá e no final um apelo, que fica uma insistência. O que se verificou no próprio Charles Finney? Que a grande parte, a maioria das pessoas que iam nos seus apelos, é o que o Isaías falou, elas não continuavam a ser cristãs. Então, na verdade, elas não nasceram de novo. Esse é o grande problema. Porque aqui o pessoal estava dizendo que quem respondia a um apelo, a pessoa já garantia para ela que ela estava salva. Isso é um grande perigo. Então, confundiu-se o ir à frente com o ir a Cristo. Então, você pode ver, hoje o pessoal fala assim, olha, na nossa igreja hoje Deus salvou 40 pessoas. Fala, como que você sabe isso? Ah, porque foram 40 pessoas no apelo. Mas quem disse que as 40 que foram no apelo, elas foram salvas? E foi Cristo que chamou. Exato. Você pode ter um argumento de persuasão muito bom, você pode ter os argumentos que você citou. Eu tenho um amigo que ele falava, cara, um diácono lá ficava me insistindo para eu ir, eu acabei indo para o cara parar de me encher a paciência, mas eu nunca quis isso. Então confundiu-se essa questão, né? Dá licença, porque é tipo assim, ó. Ah, eu vi todo mundo indo. É tipo assim, eu vi todo mundo indo e eu fui também. Jesus querido. Exato. O Felipe está perguntando assim, professor, por que hoje está acontecendo tanta disputa para ser pastor nas igrejas? Ah, Felipe, essa questão é muito ampla, né? Porque você observa o seguinte, tem pessoas que buscam ser pastor por causa de um status, né? Ela busca ser reconhecida. Então, vamos supor, ela falha em várias coisas, mas ela quer ser pastor, porque sendo pastor ela tem um título de reconhecimento. Outros buscam ser pastor para ter a sua própria igreja, né? Então, você tem que abrir esse leque aí, que é um leque muito grande. Outros buscam ser pastor porque ele acha que ser pastor ele vai ter um galardão diferenciado. Outro busca ser pastor porque ele acha que isso aí que é o alvo da fé cristã, né? Então você vê que isso aí é uma amplitude. Hoje em dia isso aí tá descarado isso, mas isso aí sempre teve, Felipe. Essa questão de querer ser era mais disfarçado. Você via lá que quando tinha aquela questão da eleição ali, hoje é o dia da escolha, vai ser anunciado quem vai ser pastor. Isaías lembra disso na Assembleia. Quem não ia ficava frustrado. Tinha gente ali que se botava um terno, gravata, é hoje que eu vou ser consagrado. Aí o nome dele não era citado, o cara quase desviava, porque
É que quem falava, eu não estou sendo reconhecido aqui e tal. Então isso era como se fosse um pedigree espiritual, que não tem nada a ver com o que a Bíblia fala. Por quê? A Bíblia fala de dons como sendo funcionalidade. Então, cada um tem o seu dom. Não é você buscar ser, né? Você já é colocado no corpo de Cristo para exercer essa A funcionalidade. pessoa quer ser mais graduada, pastor, ô, É, professor. exato. Era como se fosse Entendeu? uma hierarquia, exatamente. Isso. Então, Felipe, se você pegar um nível de pesquisa, você vai ver que tem vários fatores que levam as pessoas a querer ser pastor. Muitos. É. Vamos lá. Pergunta, irmã Roberta. Vamos fazer uma pergunta, irmã Roberta. Vani está quietinho, Vani. Felipe Araújo já perguntou. Vamos lá, gente. Vamos perguntar, irmã Roberta. Márcio Pimenta está quietinho. Mas Roberta falou assim, ó, tempos difíceis, é verdade. É. Vamos É lá, verdade. Márcio. E aí, querido? Tudo bem? Tudo bom, Tudo Márcio? bem? Uma das opções que eu não ouvi foi da questão de querer ser pastor, que ninguém pode questionar os seus rendimentos, né? Também. A minha parte que eu entendo. Exato. Nosso contador Márcio Pimenta. Ser pastor hoje, você tem isonomia, né, Wilton? Exato. Você não precisa mais declarar os seus rendimentos da tua igreja. Você está livre para pegar dinheiro do Comando Vermelho, o cara te faz uma oferta de 1 milhão, você devolve 900 para ele e fica com 100. Isso é Pronto, complicado. lava bonito, fica tranquilo, tudo em casa. Vamos lá. Mais perguntas? Já estamos 10:09, Wilton. Que Sim. bênção. Perguntas. Pergunta. Não tem pergunta, irmã Roberta? Vani, cadê você, Vani? O Wilmer falou assim, o princípio, a ideia era boa. É aquilo, Wilmer. Você pegar qualquer movimento espiritual, se você for estudar na ciência da religião, história da igreja, você vê que, geralmente, né, na maioria dos casos, a intenção inicial é sempre boa, né? Os movimentos de restauração. O início. Um caso muito fácil de você pesquisar hoje em dia é a Assembleia de Deus, né? Se você olhar o início dela, tudo bem que você vai ler pelas fontes assembleanas, então tem a questão do mito fundacional, então você vai enxergar como tudo sendo perfeito, e a história não é assim. Não. Mas uma coisa que não tem como negar, que aqueles homens não tinham interesse em formar o que se tornou hoje. Não tinha. Primeiro que eles não quiseram nem fundar a igreja. Eles queriam que a igreja batista lá recebesse a questão da renovação, do batismo no Espírito e tal. Não vamos entrar aqui na questão doutrinária, mas o início não é o que se tornou hoje. Então, se você pegar qualquer movimento, o início, você vai falar assim, tem pureza. O início tem uma ideia boa. Só que qual que é o problema? Se você coloca isso dentro de uma estrutura, no final, você vai estar lutando para que a estrutura seja perpetualizada. Esse é o problema. Não tem jeito. É igual, Sim. é igual você viver o que eu estou vivendo hoje, que é congregando num grupo de irmãos, onde eu congrego hoje. Se esse grupo de irmãos que eu congrego começar a encher muito, isso. 50, 60 pessoas, aí alguém lá fala, vamos alugar um local? Exato. Vamos alugar um local, aí vai alugar o local. Quem vai ser tem que botar o CNPJ. O pastor Isaías vai ser o pastor. Botou o nome lá, já foi. Já foi. Aí eu fala, então como é que minha mulher faz? como pastora, meu filho vai ser. Vou preparar meu filho para ser o pastor. Exato. Eu saio do sistema, Aí eu estou num grupo agora caseiro, que não é célula, né? É um grupo caseiro e tal. Não é célula no sentido de ter pastor-presidente, de ter isso, de ter aquilo, não é nesse contexto. Eu estou num grupo que tem ceia, tem doutrina, tem batismo, tem tudo. Menos essa questão de estrutura que nós vemos aí. Então, aí daqui a pouco enche muito. Vamos. Gente, está muito apertado aqui. Vamos alugar um local, mas lá no centro, lá de Marechal Hermes, lá no centro. Vamos alugar? E vamos. Aí vai ter que fazer a diretoria. Aí vamos lá. Aí começa. Aí vira o quê? Igreja, não sei o que lá. Aí vira, bota a placa. Vai voltar ao mesmo sistema. Mas começou tão bonito. Né? Aí vira o sistema do não sistema. Aí a pessoa fala assim, mas então como é que resolve? Divide, irmão.
Tem Isso, 60 pessoas? Põe 20 no local, 20 outro e 20 outro. isso. Mantenha a pureza. Exato. Amém. Já que não tem mais perguntas, poxa, eu queria ouvir uma pergunta da irmã Roberta, da irmã Jacira está quietinha hoje. Nossa, irmã Jacira. Sem irmã Irmã Jacira, Jacira esse está grupo não quietinha. funciona. Isso, isso. Eu estou feliz porque estou aqui, mas eu nem não, eu estou aqui, né, ouvindo, mas eu não sei dizer como eu consegui. Se eu não sei dizer como eu consegui, então vou logo participando aos senhores. Não fui eu. Foi Amém. Jesus. Foi Amém. Jesus que trouxe a senhora. Foi Porque Jesus. não sei como. A mesma coisa que acontecia antes, aconteceu hoje. Sendo que hoje o dedinho bateu em alguma coisa e entrou. Sim. Eu Amém. espero que Valeu, assim, irmã Jacira. Obrigado, hein? Beijo no coração da senhora. é isso aí. E eu também agradeço muito a Deus por estar aqui, agradeço por vocês existirem e estou feliz de estar aqui, acredito eu, de retorno ao grupo. Amém. Amém. A irmã, Professor, a irmã temos uma Roberta pergunta botou boa uma aí, hein? pergunta aí, irmã Roberta. Por favor, Sobre a, que, professor. sobre a questão dos dízimos e ofertas. Como vão ficar em relação à inteligência artificial? Olha, eu creio que vai ficar cada vez mais humanizada essa questão de dízimos e ofertas, né? Com o conhecimento expandindo, com as pessoas tendo noção do que é a utilização de dízimos e ofertas, eu creio que vai ser direcionado cada vez mais para as pessoas, né? Como já tem acontecido. As estruturas elas não vão sobreviver e você de fato vai viver a vida do evangelho. O que eu faço com a minha renda? Eu vou distribuir, eu vou ajudar as pessoas, né? Então, eu creio que não vai ser mais utilizado para a manutenção dessas estruturas e superestruturas, mas vai ser utilizado na vida do próximo, como sempre foi, né? Como a intenção inicial sempre foi essa. Ajudar, Órfãos, de fato, órfãos, isso, viúvas, né? isso. Vamos lá, Amém. Arnaldo queria falar algo. Acho que está se despedindo. Antes do Arnaldo falar, eu queria. Estão me cobrando aqui o Pix do professor, gente. Olha, estão me cobrando, estão puxando a minha orelha aqui no meu zap. Pega a caneta aí. O professor Wilton ele não cobra para ir na sua igreja, ele não cobra nada. É um homem de Deus. E, ô, Vani, pode falar, Vani, mas eu queria que você anotasse o Pix aí do professor Wilton, antes do Arnaldo e o Vani falarem. O Pix do professor Wilton é 285 753 398 e 50. De novo, 285 753 398 e 50. Banco do Brasil. Wilton Chini, nosso professor. Abençoa a vida do nosso professor. Vamos lá, Arnaldo. Anotou? Pergunta aí. Depois o Vani vai falar. Vani, lá de Itaboraí, ó. Lá de Itaboraí, Arnaldo, Vani. Caramba, longe, hein? Deixa eu te falar. A respeito do que você estava falando aí, você estava falando a respeito de igreja, assim, nome, denominação, essas coisas todas. E as igrejas, a igreja que Jesus visitava, os apóstolos visitavam, né? O apóstolo Paulo, igreja de Coríntio, a igreja de Éfeso, esses nomes, assim, entendeu? E até lá em Apocalipse, né? A igreja de Laodiceia, a igreja de Esmirna, entendeu? Existia uma igreja, existia um grupo, existia um nome, né? Eu gostaria que falasse a respeito disso aí. Boa pergunta. Valeu, professor, por favor. Então, Arnaldo, ali especificamente não era um nome, né? Quando fala assim... Eram lugares, né? Exato. Igreja em Laodiceia. O que é isso? São os irmãos que moravam naquela cidade. Igreja em Duque de Caxias. O que significa? Os irmãos que moram em Duque de Caxias. É uma questão da localidade, não era um nome denominacional, não era um nome de igreja. Não tinha nenhum local que falasse assim, aqui é a igreja em Laodiceia, não é isso não. Vocês moram em Marechal Hermes, eu falo, os irmãos de Marechal Hermes, que moram em Marechal Hermes, era isso, era o nome da localidade que eles moravam. Então tinha igreja lá, ou seja, tinham seguidores de Jesus, os membros da igreja que moravam naquela localidade. Não era um nome, não tinha um local com uma placa, né? A estrutura de templo iniciou quando, professor? Porque de pastor-presidente, eu posso estar enganado, foi em 1940, né? Que se iniciou a figura do pastor-presidente.
Aquele que É, tem a sua igreja e abre uma franquia. O cara tem uma igreja em Marechal, ele abre uma franquia em Belford Roxo, uma franquia em Cabo Sul, é uma franquia sim, igual Bob's, igual é. McDonald's, ele abre uma franquia. Por favor, É, professor, quando Essa, começou que, essa estrutura essa de questão templo? do essa questão do tempo ela é uma questão disputada historicamente. Com certeza não tinha nos 100 primeiros anos, nem nos 200 anos, assim. Tem uma questão que fala de uma cidade chamada Edessa, ou Edessa, que aí vai dizer que lá houve o primeiro local de reunião cristão lá para os anos 200 e pouco. Então já é algo mais posterior, porque as pessoas falam assim, foi depois de Constantino. Todo mundo joga tudo no Constantino. Vai até sair um documento aí, um livro, sei lá, que eu vi o pessoal comentando, de uns teólogos falando sobre os mitos de Constantino. O que de fato aconteceu depois dele e as coisas que já existiam antes, mas foram colocadas na conta dele. Então, assim, nos 100 primeiros anos e até completar o ano 200, não tinha local de reunião, que não tinha templo, vamos chamar assim, né? Isso é certo. Aí depois já tem uma disputa, assim, Edessa, depois vocês veem no Google lá, Templo de Edessa, primeiro templo cristão, a primeira cidade cristã. Lá vai ter uma disputa. Quem é muito bom para falar sobre isso aí é o Lucas Gesta. Ele é historiador, né? Então ele aborda isso aí. Assim, no início não tinha, isso é verdade. Lá para frente já começa a surgir e depois vai sendo uma sequência. E antes de Constantino, ainda tem a igreja etíope, a igreja Ah, cóptica. sim, Ainda antes, eu os estava estudando cristianismos essa semana agora isso, orientais que estão isso, aí, é, que tem uma coisa que tem aquele filme, o Código da Vinci, ele mostra uma cena bem interessante, porque ele mostra lá um pessoal reunido com um chapéu assim, branco, tal, com uma cruz. Aí ele pergunta assim: o que é isso? Aí todo mundo fala, né? Ku Klux Klan. Aí fala assim: não, esses são os cristãos africanos lá, né? Eles se é, reúnem assim. Então, porque são amém, tradições que a gente não conhece. São isso. as tradições do Oriente muito mais antigas que a nossa. Por exemplo, o Dizem que Papa. Mateus passou por lá, pela Ah, Etiópia e sim. tal. Vamos O lá. Papa, o Papa que está aí, ele é Papa da Igreja do Ocidente. Aí você tem outros Exatamente. patriarcados. Ele não é o Papa da cristandade geral. O pessoal fala, o Papa é o. Não. Ele é o líder da Igreja Ocidental, a Igreja Católica Apostólica Romana. Você vai ter patriarcados em outras esferas aí, outros patriarcas. Só botar no Google você vai ver. Tem Na vários Rússia. patriarcas aí. Exato. Por favor, Vani. Por favor, Vani. Oi, Isaías, professor Wilton. Se Oi, você não Vani. Boa noite. falar, eu não vou dormir tranquilo. É mesmo, é? Eu vou falar. Eu estou numa curiosidade aqui, eu vi o professor Wilton abordando um texto de Marcos capítulo 3 e, e teve algo que me chamou a atenção, me lembrou aqui um amigo que... E eu queria tirar essa dúvida, né? Um Sim. amigo, uma vez ele fez um comentário e ele falou que esse espírito imundo que esse texto de Marcos 3 ele cita, ele falou que não era pessoas endemoniadas, mas eram pessoas que eram, como que eu vou dizer, pessoas que viviam a prática da idolatria, com sacrifício, com sangue, e eu queria tirar essa dúvida aí com o professor aí sobre isso. Legal, Vani. É uma interpretação, sim, tá? Porque espírito impuro tem muito a ver com a questão idolátrica, tem a ver com a questão de enfermidades, como eles criam por fazer parte de cultos idolátricos, tem a ver sim, tá? É uma expressão muito mais ampla. Se você for entrar nessa questão do espírito impuro, que causava enfermidade, que causava impureza, é algo muito mais amplo, mas tem a ver sim com essa questão que ele abordou. Tem diferenças, isso é muito legal que você trouxe, porque tem gente que acha que Satanás, diabo, demônios, espíritos impuros, é tudo a mesma coisa, e não. Sim. Cada ponto ali tem uma palavra específica que foi utilizada pelos redatores, que tem todo um sentido. Muito bem colocado, muito legal. Inclusive, o texto vai usar até vai utilizar a presença aí de Tiro e Sidom, né? Exato, exato. Que era uma cidade totalmente idólatra que participava desse Exato, tipo de ritual, de culto, né? exato. Você vê o caso clássico de Marcos 5, a gente ainda vai estudar aqui, se Deus permitir, o endemoniado de Gadara. Ali tem toda uma conotação quando fala que ele é habitado por legião,
Por que é esse nome? Porque tinha a legião romana, criava porcos, tem a legalidade dos porcos, enfim, é exatamente isso aí. Cada palavra tem o seu sentido na língua original, não é a mesma coisa, não. Legal. A igreja hoje, os demônios são tudo africanos. Exato. A igreja hoje, os demônios são Exu, Pombagira, é tudo demônio africano. Na igreja da Bíblia de Jesus não tinha demônio africano, não. Nós vamos entrar futuramente nesse assunto que é muito bom. Sim. Muito bom. Vamos lá, gente. Mais alguma pergunta ou podemos concluir? Porque hoje teremos um empadão virtual na cantina, hein? Opa! O nosso cozinheiro João, ele fez um empadão africano. Maravilha. Vamos comer na cantina virtual hoje, o empadão do João, com suco de acerola. Esse é famoso. Esse é famoso, hein, acerola. Olha lá, ele... Maravilha. Nenhuma pergunta? Mais nenhuma pergunta? Então vamos terminar. Já são 10h23, para não ficar muito longo a gravação. Termina com repetindo o pix do professor. Antes da oração. Tá. Vamos, o pix do professor, 285-753-398-50. Repetindo, 285-753-398-50. E eu gostaria de agradecer a irmã Roberta, o Arnaldo, o irmão Wilner, todos que participaram, a irmã Jacira, que eu amo tanto, o irmão Felipe, Vani, João Carlos, agradecer a vocês por essa participação. Como eu sempre brinco, a gente convida 500 mil pessoas, aí aparece 10, 12, mas nós entendemos que é difícil. Tem a preguiça, tem as questões do lar, compromissos sérios, tem a impossibilidade real de estar aqui, e tem também... Hoje deu tempo, eu saí da igreja correndo hoje. Saí da igreja correndo, vim para cá, cheguei em casa, estou fazendo um papazinho aqui. Ô, glória! Maravilha. E Zé, amanhã no grupo vai estar a lição, tá? Oi? Amanhã no grupo vai estar a lição da próxima quinta, amanhã, se Deus quiser. Amém. Depois eu vou botar a irmã Roberta lá no grupo para participar. Amém, irmã Roberta, isso mesmo. Vamos escolher. Ter liberdade de perguntar durante a semana, que surgem perguntas, né? Então, louvo a Deus pela sua vida. Arnaldo, oi. Eu encontrei com o Max. O Max também ele tem um culto, parece, também na igreja dele, quinta-feira. Encontrei com ele no fórum. O Max é advogado, né, o Max? Encontrei com ele no fórum, ele falou também que tem problema de horário por causa da igreja dele também, que aqui os cultos é às quinta-feira. Exatamente. Entendeu? Arnaldo, você pode orar agradecendo ao Senhor por esse encontro nosso? Amém. Quinta-feira que vem possamos estar aqui com mais pessoas escolhidas pelo Senhor. Por favor. Deus de poder e glória, o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eis aí a nossa vida, todos aqueles que estão conectados através do Zoom, para poder absorver de Ti, Senhor Deus, mais entendimento a respeito das coisas concernentes ao Seu reino, Pai. Aleluia. Eis aí vidas, corações, mente, Pai, muito obrigado por derramada diante de Ti para poder, Senhor Deus, absorver mais de Ti, Pai. Nos dê sempre, Pai. Eu sempre oro dessa forma. Enquanto nós existimos nessa terra, nos dê sempre essa sede e essa fome de Te buscar, Pai, através das tantas escrituras, Pai. Nos fortalece nessa caminhada. Vivemos tempos tenebrosos. Tua palavra nos alertou com relação a isso. Estamos gratos, Pai, por essa noite. Abençoa-nos, ser conosco, com a nossa família, Senhor, ser especialmente com a vida do professor Wilton, sua família, os seus, ser com a sua saúde, Pai. Abençoa cada um de nós nessa noite e para todo sempre. Assim nós oramos grato no nome e pelo sangue do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos lá comer a comida que o Arnaldo está fazendo. E a sopa fazendo um arrozinho básico. E a sopa, então vai ter a sopa da irmã Roberta. Amém. Junto com a sopa da irmã Roberta, na cantina. Vamos lá. Deus abençoe. Fica na paz. Até quinta.